Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio da Vasques Conecta, um canal com o objetivo de conectar histórias e também conectar negócios. Antes de iniciar o episódio, eu gostaria de pedir para vocês que vocês sigam o nosso canal, ativem o sininho, também compartilhem os vídeos, tá? Ouvi relatos de pessoas que seguem o nosso canal e não estão recebendo as notificações de publicação, tá? Então peço que vocês ativem o sininho aqui para poder ficar mais antenado sobre as histórias contadas aqui no nosso canal, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber a Camila, tá? É uma empreendedora e hoje nós, advogada, empreendedora, tá? Também implanta ISO nas empresas, é especialista em processos e estou aqui com a Camila. Eu gostaria que ela se apresentasse aqui para o nosso canal. Olá, muito prazer, obrigada pelo convite. Como você disse, né, sou advogada, minha formação é essa, especializada em direito ambiental, e caí no mundo das certificações, assim, não tão por acaso. Me apaixonei e aí fui estudar mais a fundo gestão de processos, gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, LGPD, compliance, e assim foi o caminho. E acabei migrando para esse rumo empresarial. Ah, que legal. Mas essa área empresarial, você também você foi para esse caminho, mas também você tem um exemplo em casa que você seguiu para esse caminho, né? Tem. Conta um pouco para mim, como que era quando lá no comecinho, quando você era criança, você entrou por esse caminho por conta do seu pai que já atuava, né, nesse segmento, tudo. E eu queria ver como que era esse... quando você era criança, né? O seu pai trabalhando, como que era essa visão assim, de criança olhar para o pai trabalhando? Sim, muito legal. Meu pai é jovem para ter uma filha da minha idade, né? Então, a gente teve uma idade mais próxima que fez a gente ter uma relação forte de pai e filha. Então, muito presente, muito ativo, até bastante forte, eu diria. Mas também uma amizade muito bacana, né? A gente tinha uma troca ali, talvez por ter uma idade mais próxima, a gente tinha uma troca legal, né? Então, assim, eu digo que o meu pai me criou para trabalhar, né? Ele nunca, em hipótese alguma, imaginou ter uma filha que seria apenas dona de casa. Eu acho que ele nem cogitava se eu ia casar, ter família. Obviamente, todo mundo quer isso, mas ele me criou para ser uma mulher forte, para ser uma mulher empreendedora, para ser uma mulher que soubesse ali sobre o mundo corporativo, desde o princípio, era nítido. Legal. Então, ele me forçava ali a realizar atividades pouco comuns para a minha idade, né? Então, ele me propunha desafios, tarefas bancárias, ainda a gente não tinha internet, né? Então, tudo era presencial, a parte de bancos e tudo mais. Ele me colocava para fazer essa atividade, então, bem nova. As pessoas me olhavam com uma certa estranheza, né? Imagina, uma menina de 12, 13 anos no banco fazendo tarefas já de empresa mesmo. E ele me desafiava, ele me propunha diversos desafios, né? Tem uma história engraçada, né? Que a gente já comentou uma vez, que certa vez ele precisava comprar um carro. Ele tinha um valor X ali determinado, era um carro usado, com valor baixo. Era um carro porque a gente estava precisando desse carro ali na família. E ele disse, você vai comprar para mim esse carro. Você imagina a situação, porque ninguém dava crédito olhando uma menina dessa idade procurando um carro. A pessoa falava, essa não vai comprar. Não é verdade, ela não vai comprar. E sim, ele me propôs esse desafio, eu ficava morrendo de medo, porque eu falei, e se eu comprar errado? Né? Você comprou carro usado? Usado, muito usado. E naquela época eu não sei se tinha essa questão de laudo cautelar, essas coisas, não tinha nada, né? Nada disso. Mas, desculpa interromper, mas uma coisa que eu adoro é ir em concessionária de chinelo e bermuda. Nossa, é maravilhoso. Com certeza. Hoje essa é uma prática legal, né? Agora já em outra posição. Porque o cara te subestima, né? Sim. Te subestima, é delícia isso. Aquela cara, tipo... Era mesmo, só que era um pouco pior, né? Porque era uma criança. Como que uma criança vai comprar um carro, né? Sim. E, no fim, eu consegui fazer esse processo, escolher o carro para ele e tudo mais e indicar qual seria, né? Você comprou o Uno ou vocês tinham um Uno? Compramos um Uno velhinho. Que ano que era isso Prata. aí? Nossa, não sei, acho 90 e alguma coisa. 90?
Era um 90 alguma coisa, mas era bem... O meu primeiro carro foi Uno 93, 1.5 CS. Por aí, se bobear, você comprou o mesmo que eu usei. E aí, enfim, então ele me propunha desafios, sabe? Desafios nesse sentido, já provocando uma ideia empreendedora, provocando uma iniciativa diferenciada. Então, eu digo que ele me criou para ser forte, né? Sim. Para ser uma mulher forte e mais para ser uma mulher empreendedora. Uma mulher corajosa, seja em qual área eu seguisse, né? Mas tinha ali um cunho de empreendedor mesmo ali, não tinha jeito, tinha como fugir. E você ajudava ele nas rotinas do serviço dele? Teve só essa questão da compra do veículo? Como que era esse início, assim? Não, eu ajudava em absolutamente tudo. Nesse início, meu pai estava fazendo uma transição de carreira, né? Ele foi executivo, ele entrou como office boy em uma empresa, uma indústria química de plástico, de poliestireno, e saiu dessa indústria já na alta direção, né? Ali num cargo que hoje seria equivalente ao de CEO. Antes tinham outros nomes para essa função, mas seria equivalente a isso. Então, ele fez uma trajetória de uma construção de carreira dentro da organização. Quando ele saiu de lá, ele foi para a consultoria. Na verdade, uma consultoria de treinamento e desenvolvimento humano. Nessa transição, era só ele e ele. Então, ele precisava de auxílio, né? E, obviamente, quem ele escolheu para delegar essas funções foi a filha, né? Então, ele me passava planilhas. Agora, imagine, Ale, que eu estou falando de uma época em que o computador era um enigma, né? Ele tinha capa branca, aquele monstrão e tal. Então, assim, não sabia usar as ferramentas ali direito, muito menos um Excel, né? Sim. Então, tudo era muito desafiador. E ele não tinha nenhuma paciência. Nenhuma, zero. Qual que era a sua idade? Eu tinha 13, 14 anos. Caramba. 13, 14 anos. Foi quando eu comecei a ajudá-lo nesse processo aí. Foi muito legal, era muito desafiador. Ele é uma pessoa muito forte, né? Muito dura, assim, muito rígido. Então, assim, era um pouco assustador, né? E você ganhava uma mesadinha por estar ajudando ali? Ou era mais conhecimento? Então, né? Meu pai era muito da linha, você mora aqui, come aqui, né? Te pago escola particular, né? Veja bem, então... Mas ele era um pai muito generoso, né? Sim. Então, me dava vários benefícios. Mas essa foi uma época... em que essa transição gerou um desconforto também financeiro, né? A gente não nasceu em berço de ouro, né? Meu pai vem de uma família muito humilde, na qual o básico era difícil, né? Minha avó era uma empregada doméstica, a mãe dele. Ele perdeu o pai com 14 anos, então ele não tinha o pai. Então, assim, ele vem de uma trajetória difícil. Tudo que a gente tem foi construído, de fato, sabe? Nessa geração dele. Sim. Ele tornou a minha vida muito mais fácil, né? E essa migração dele, com que idade que ele tinha? Que ele saiu do cargo de CEO para... com 40 anos. 40 anos. 40 anos. Ele era jovem, né? 40 anos. Jovem ainda, né? Lá no comecinho, nessa época do treinamento, ele tinha menos, uns 32 anos. Entendi. 32 ele começou a fazer essa transição de carreira, 35 no máximo. Por aí, uns 32. Ele é jovem para tentar uma nova atividade, mas também com muita responsabilidade, porque já tinha filhos, né? Então, duas, né? Duas então filhas. É jovem, mas também a responsabilidade é muito grande de dar errado. Não tem opção de dar errado, tem que dar certo, né? Tudo na vida dele foi muito cedo, né? Ele teve que começar a trabalhar aos 14, tudo muito cedo, porque não tinha alternativa, né? Sim. Se casou cedo, com 19 anos. Com 20, minha mãe já estava grávida, né? Então, assim, por opção deles mesmo, tudo escolha. Então, ele teve que ficar maduro muito rápido, né? Sim. Então, essa transição, tudo na vida dele teve que ser com muito critério, né? Porque, como você disse, já tinham filhos, é outra vida, né? Não dá para arriscar tanto, né? Enquanto a gente não tem filhos. Como a gente, né? Que teve essa oportunidade de arriscar antes e tal. Então, assim, foi aí fazendo essa transição lá na dureza dele ali, ele ia me empurrando as coisas para fazer, me empurrando literalmente, porque ele me jogava tarefa. E eu tinha que desenvolver. E como ele era duro na cobrança, eu sempre tive bastante receio ali da cobrança dele, porque por ser dura, isso me fez desenvolver muitas habilidades, né? Legal. Habilidades que hoje eu tenho consciência da sinergia que tem com a minha profissão de consultora. Porque de desenvolver, de desenrolar problemas, de ser rápida no diagnóstico, de propor soluções rápidas, né? E isso vem desse pensamento cognitivo rápido, ligeiro ali, que ele me desenvolveu ali atrás. Legal. A duras penas. Eu acho muito, muito legal essa parte dos filhos poderem acompanhar a atividade profissional do pai. Porque meu pai ele é contador, também ele trabalhou na petroquímica.
E depois virou Quator, depois virou Braskem, né? Nessa última unificação das empresas. E eu tinha alguns processos na petroquímica que eram muito legais, né? Eles traziam a família dos colaboradores para dentro da empresa. Então eu tive a oportunidade de passar um dia inteiro junto com meu pai na empresa. Eu cheguei a passear com o caminhão de bombeiros dentro do espaço ali, né? Ver os tonéis lá, não sei se é tonel que chama, faz muito tempo. Eu sei que cada lugar lá que eles guardam os combustíveis, os líquidos lá, cada um tem uma tonalidade por conta de... acho que na cor preta retém mais calor, na branca fica mais... com a temperatura inferior. Então, isso eu lembro. Então, eu tive essa participação de poder vê-lo trabalhando, e isso também inspirou a seguir a profissão que eu tenho hoje. Então, por isso que eu acho legal essa parte. Nós temos também essa questão de sinergia, né? No começo das nossas vidas, né? Antes de começar a escolher uma profissão de fato, que eu acho que o caráter da pessoa, tudo isso, a maior parte é moldado em casa mesmo, com a estrutura familiar, ensinamento, né? Que é passar das gerações, né? E então eu acho muito legal a sua história, porque também uma certa parte também tive essa oportunidade de verificar, né, ver o pai trabalhando. E você contou a história, né, que você ajudava nos controles financeiros, né, e você estava no ensino fundamental, provavelmente, né? Isso mesmo. E depois nessa época eu já estava indo pro colegial, né? Eu chamava colegial, terceiro grau. E você foi pro colegial e você continuava ajudando? Como é que foi essa... Continuei ajudando até o início da minha faculdade. Durante a faculdade, na verdade, eu não deixei de ajudar. Levou um tempo, né? Porque ele começou num ramo aí de treinamento e desenvolvimento. Esse era o objetivo dele, foi fazer consultoria para uma concessionária de Vena. Esse foi o primeiro cliente dele, né? Uma concessionária da Vena. E ali ele conheceu um colega, o que seria um futuro sócio de trabalho, que estava implantando a ISO nessa de Vena. E aí os dois entenderam que havia uma sinergia ali de trabalho e que eles poderiam seguir juntos. Ele já tinha uma consultoria de ISO, né? Esse colega de trabalho dele da época. E aí eles seguiram juntos. Então, assim, ele teve várias transições, né? Eu digo que até o negócio pegar na veia mesmo e seguir leva um tempo, né? Apesar de toda a bagagem que ele tinha e já de ter um cliente bom de cara, ele teve que se desenvolver muito para isso, né? Sim. As pessoas acham que porque você tem ali uma carreira sólida numa organização, virar a chave para um empreendedor é fácil, não é, né? Não é. Quando você vira empreendedor, você tem que aprender coisas que você nem imaginava que você tinha que aprender para poder tocar o negócio, seguir com o negócio. Você tem que desenvolver habilidades que você nem imaginava. Sim. Né? Então, ser um consultor é desafiador. Você está num outro papel, né? Se encaixar dentro dele é difícil. E empreender, que nesse país que não é fácil e tudo mais. Sim. Então, aí, nessa época, ele teve que ir para o Japão para estudar qualidade na essência. E ele foi assim, com dinheiro muito contado, sabe? Nos deixou aqui amparados, porque ele sempre teve essa preocupação com a família. Mas ele foi muito desamparado para lá financeiramente, um país caro. Mas ele precisava fazer isso, ele sabia que ia ser um grande diferencial na carreira dele. E foi muito legal, e de fato foi um diferencial. E a partir daí as coisas ficaram mais sólidas e ele começou a contratar. Mas até então, eu era a contratada dele, né? Eu que executava essas coisas. Então eu emitia nota fiscal, emitia boleto, cobrava os clientes de orelhão na frente da faculdade. Porque celular a gente até tinha já. Mas não tinha essa coisa de linha barata, era tudo muito caro, né? Sim. No celular ainda. Eu fiz a faculdade, a gente está falando aí, a gente já está em 2006, aí, aí a gente já tinha celular, mas no crédito não era tão simples assim como é hoje, né? Hoje é fácil, hoje é barato, sim, né? E por que você optou por direito? Não foi talvez uma administração? Cara, outra inspiração familiar. A minha tia é uma advogada extremamente bem-sucedida, uma carreira sólida de sucesso, e ela era uma grande inspiração para mim. Eu via as realizações dela, eu sentia uma necessidade de justiça intrínseca em mim, talvez que veio aí também da infância e tudo mais, algumas passagens pessoais com as quais eu tive contato, e eu entendia que a justiça era algo importante para mim. Ela fazia parte da minha vida e tinha a inspiração dela, uma mulher forte que saiu de onde meu pai saiu também, fez a faculdade com grande dificuldade, se destacou nesse mercado de uma forma bem considerável. E chegou a ter muitas e muitas unidades do escritório dela. E depois vendeu para uma grande corporação também,
multinacional. O escritório recentemente se aposentou. Legal. Mas continua atuando em outras áreas, porque é de grande confiança de muitos empresários. Sim. Pessoas físicas e tudo mais. Então, ela foi minha inspiração, como uma mulher forte também, irmã do meu pai. Os dois sempre foram essa inspiração. E aí, por isso, eu fui fazer direito. Pensava em concurso. Né? Nessa fase, a gente ainda está, né, pensando em várias possibilidades. Tanto é que eu estudava para concurso já na universidade, então eu passei na OAB de primeira, foi muito fácil passar na OAB. Você fez a graduação aonde? Eu fiz Unip Vergueiro. Unip Vergueiro? Unip Vergueiro, essa foi minha graduação. Cara, eu trabalhei ali na estação, em cima da Estação Vergueiro, no escritório de contabilidade, do lado. lado. Do lado. Tinha o seu era da Vergueiro, mas tem um Unip que é pra cima também, na rua de cima, né? Na Penino. Aliás, na rua de cima, isso mesmo. Era na rua de cima. Eu ia no barzinho do lado ali quando eu trabalhava em São Paulo. Eu ia nesse barzinho também. Eu sei qual que é. É ali mesmo. É ali mesmo, na rua de trás. Não é na Vergueiro, né? Ela é na rua de trás. Lá é só direito, praticamente. Era, né, na época. Acho que você se recorda de uma praça que tinha em cima da Estação Vergueiro? Eu trabalhava naquela praça ali. Do lado. Sim, perto do teatro ali, né? E aí eu fiz lá, e da frente tinha um orelhão ali na frente, um banco, e era ali que eu sentava e via quem tinha pago, quem não tinha pago, quem eu tinha que cobrar, e eu ligava cobrando do orelhão, né? Com cartãozinho telefônico, e até ficha eu usei. E era assim que eu fazia a ajuda para ele, né? E desenvolvia PowerPoint, apresentações de treinamento que ele precisava, planilhas. E confesso que planilhas até hoje é um desafio para mim. Eu não sou muito boa mesmo, por isso eu fui fazer direito, acho, né? Pelos números. Eu aprendi a interpretar dados muito bem. Sim. Mas a construção da planilha ainda é algo que realmente não é minha praia. Eu prefiro não fazer. Se eu não precisar, eu prefiro, sabe? Sim. Talvez seja um trauma, né? Dos gritos que eu ouvia. Mas eu prefiro não fazer. Mas o direito veio assim na minha vida. E aí, quando eu estagiei em escritório de advocacia... Tudo em São Paulo, naquela região? Tudo em São Paulo. Você morava para lá também? Sim, morava no Ipiranga. Legal. Estagiava no centro, também alguns escritórios já em regiões mais nobres, Itaim e tudo mais. Estagiei em excelentes escritórios, tive oportunidades bem bacanas. Então, assim, eu atuei na área, de fato, advoguei, porque eu estudava depois, né? Comecei já a estudar. E aí eu vi a oportunidade do direito ambiental entrar na minha vida. E... meu pai disse, você já ouviu falar de uma norma que se chama ISO 14001? Falei, não. Ele me trouxe ela e disse, lê. Eu acho... Até então, ele só fazia qualidade, tá? Sim. 9.000. Só 9.000. E melhoria de gestão empresarial. Fazer uma pergunta de leigo, né? Que eu não conheço. A ISO é 9... Existem vários tipos de ISO. O que significa cada numeração? Sim, existem vários tipos de ISO, né? As pessoas acham que quanto maior o número, maior a ISO. Não é isso. Cada uma, de fato, tem seu objetivo, seu escopo, né? Então, 9.001, ela é um escopo de qualidade, gestão da qualidade. 14.001, meio ambiente. 45.001, saúde e segurança. Temos a 37.000, e uma infinidade de ISOs, né? Entendi. Cada uma com seu escopo. Sim. As fundamentais, nessa época, que ele me propôs, foi a de meio ambiente. E o coração dessa norma é cumprir legislação. Sim. É cumprir a legislação ambiental vigente, que é extensa, enorme, desafiadora. Sim. E aí eu vi, existia também um requisito de auditoria de conformidade legal obrigatório dentro dessa norma, que só um advogado pode fazer, né? Auditar a legislação pertinente à organização. E aí eu comecei a entrar nesse ramo e vi que meu trabalho poderia se unir ao do meu pai, finalmente, aí como um trabalho de fato, como uma parceria de fato. Então eu comecei a fazer a implantação dessas normas, né, da ISO 14.000, aí aprendi a 9, eu fiz o contrário, né? Aí eu fui aprender as outras. 45.001 é saúde e segurança do trabalho, basicamente legislação também, né? O ambiental, quais eram os seus clientes? Você cuidava de posto de gasolina, essas coisas? Meus clientes têm posto de gasolina dentro da garagem deles. São empresas de transporte, né? Transporte urbano, rodoviário, cargas. E meus clientes tinham postos de combustíveis, né? Postos de combustíveis dentro da garagem. Então, eles têm tanques, eles têm uma lubrificação, eles têm toda essa parte. E a mecânica, né? Que também gera bastante resíduo perigoso. Resíduo contaminado. Óleo, essas coisas, né? Tem que ter o descarte adequado. Isso, aí precisa de toda uma legislação, licença de operação da CETESB, os CADRES, né, que são certificados de destinação de resíduo industrial.
precisa qualificar todos os fornecedores, buscar a conformidade legal de cada fornecedor, separação e obras, muitas obras. Porque você imagina, teve um cliente que hoje tem uns 95 anos, e ele me disse que na época que eles chegaram no Brasil para abrir a empresa de ônibus, eles procuravam um lugar próximo a um córrego. Era requisito, porque aí já podia jogar tudo ali. Meu Deus. Não tinha consciência nenhuma. Eles não sabiam, não era maldade, eles não sabiam que isso era um problema. Então, eles procuravam ali o lugar que fosse mais próximo de um córrego, era requisito deles. Ah, mas tem que ter um riozinho para jogar tudo. Sim. E eles jogavam de fato. Você imagina que essa cultura foi se arrastando, todos esses solos aí foram contaminados, então a gente também trabalha auxiliando no processo de descontaminação do solo. Sim. Também, né? Cumprindo a legislação no sentido de tornar essas empresas hoje ambientalmente adequadas. Sim. No que tange a legislação, né? Então, foi um trabalho árduo quando a gente começou isso, né? Porque lá atrás ninguém sabia nem por onde começar, né? Sim. A maioria das coisas eram jogadas no lixo comum, e os descartes, a estrutura da garagem não era preparada. Não tinha uma separação água e óleo, não tinha uma caixa separadora, não tinha uma estação Sim. de tratamento, não tinha nada. Então, a gente teve que desbravar também essa questão lá atrás. Não era só a norma. Tinha que desbravar esse mercado para mostrar, olha, o prejuízo vai ser maior se você não fizer isso, financeiramente mesmo, né? Porque quando eu falo que trabalho com meio ambiente, as pessoas acham que é muito... Nossa, que bonito, né? Que romântico. Não é romântico, né? Não é, não. Tem muitas regras para seguir e dá um certo trabalho para poder resolver Sim, não tudo, tem né? nada. E outra, o objetivo é economizar dinheiro, Sim. O objetivo é não ser multado, é Sim. continuar operando o seu negócio, Sim. continuar que a empresa exista, Sim. né? Porém, eu digo que ele é mais eficaz do que esses ambientalistas que apenas abraçam árvore, né? Porque, veja bem, quantas milhões de toneladas a gente já não destinou de resíduo corretamente? Sim. Quantos filtros não foram instalados? Quando eu trago alguns clientes aqui para o canal, eu gosto muito das histórias, porque cada um tem uma história diferente, são de segmentos totalmente diferentes, então são coisas legais que o nosso público hoje, no dia a dia, não teria condições de conhecer essas histórias a fundo, né? Então eu queria fazer algumas perguntas que eu sei que não está não diretamente relacionada à legislação, mas eu sei que tem lá já a discriminação lá de como tem que seguir. Uhum. Mas fazer umas perguntas simples para trazer para o público aqui, que no meu caso é uma curiosidade, acho que também para o público que nos assiste também deve ser. Claro. Então hoje assim, eu tenho uma empresa ali de ônibus, ou então, sei lá, uma rede de táxi, de caminhões ali, enfim, uma transportadora. E eu tenho, dentro do meu depósito ali, eu tenho dentro do meu terreno ali, eu tenho um posto de gasolina. Como, por exemplo, a Volkswagen também tem um posto de gasolina dentro ali para as frotas, né? Somente... tem alguma empresa especializada que vai ter algum tipo de... uma caixa d'água que coloca lá no fundo? Como que tem que ter um material específico? O terreno tem que ter alguma distância de uma casa? Tem. Resumindo, eu quero montar um posto. Uhum. Como que eu faço? Tem uma série de regras. Tem uma série de regras na legislação. Primeira coisa que você vai ter que preparar é o subterrâneo desse lugar, né? Uhum. Então, a gente tem tanques aéreos, que é o mais comum hoje, e tanques enterrados, os subterrâneos. Em posto de combustível, normalmente, o tanque é enterrado, né? Entendi. Então, a gente tem uma norma que se chama SASC, que é uma norma específica para esse tipo de tancagem, né? Então, todo um sistema. Então, você imagina que o tanque tem que ser estanque, ele tem que passar por teste de estanqueidade, ele tem que ser um tanque que segue padrões relacionados ao Inmetro. Então, ele já segue um padrão, ele tem que vir com esse selo do Inmetro. Então, enterrado ou não, ele tem que vir com esse selo. O que ele é enterrado, ele tem ele é um pouco mais rigoroso, a manutenção dele Entendi. O teste de estanqueidade ele tem que ser feito com muito mais frequência. Tem que ter vistorias visuais. E a gente tem que ter equipamentos próprios, né, para isso. Porque Sim. O equipamento que faz o teste lá embaixo não é tão simples quanto o que faz em cima. Sim. Então, assim, o custo é um pouco diferente e a atenção tem que ser redobrada. Então, a parte subterrânea, ela tem que ser toda estanque, toda monitorada, toda adequada. Fora isso, a gente tem que ter canaletas que levem para uma separação água e óleo.
né? E ele é trocado recentemente? Tem trocado com periodicidade esses tanques enterrados? Tem periodicidade, sim. Hoje, se não me engano, a periodicidade está de 10 anos, se não me engano. Sim. Então, se eu monto um posto de gasolina hoje para atender um bairro, por exemplo, cada 10 anos tem que quebrar todo o chão lá para trocar. Se o tanque... Hoje eles estão mais moderninhos, né? Sim. Tem como fazer isso de uma forma com menos quebradeira. Mas, sim, se o tanque tiver estanque nos testes, esse é um prazo... Eu não sei se eu estou falando exatamente o prazo certo hoje, porque hoje eu estou trabalhando muito com tanque aéreo, né? Sim. E o tanque aéreo, ele tem uma visibilidade melhor, né? E também tem periodicidade ou ele está em bom estado? Também tem que trocar, né? Se ele não estiver bom, aí já tem que trocar. Entendi. Mas o aéreo, ele tem um dique de contenção no entorno dele e que comporte 1,5 vezes o volume do tanque. Tem que ser 1,5 vezes para ter uma tolerância a mais. E esse dique de contenção, ele também tem que ser estanque, né? Também tem que garantir, porque muita gente, acontece no cliente, muitas vezes tem lá o dique de contenção, você vai lá, a torneira está aberta. Não adianta nada, né? Se vazar, vai ir pela torneira abaixo. Entendi. Né? Então, é muito mais uma questão, depois de implantado, tem todas essas obras, então canaletas que levam para caixas separadoras água e óleo, empresas que vêm fazer essa coleta periodicamente. Feita essa base do posto, né? O piso também é concreto numa medida específica, ele tem que ser grosso, né? Então não é fácil quebrar para tirar um tanque, por exemplo, mas hoje em dia já tem técnica para isso, mas antigamente não era fácil. E aí, então, uma vez feito isso, depois você tem que ter um monitoramento muito certo. A bomba tem que ser aferida, a bomba também, de preferência, o mais automatizada possível, para que tenha menos vazamento, mas se houver, ele vai para essa caixa separadora. Legal. Essa caixa separadora nos postos ficam enterradas? Enterradas. E da limpeza dela fica por bomba? Tem umas tampas, umas tampas de acesso. Aquelas tampas, então, elas servem tanto para como que chama? Esse galão separador aí, né? Para a caixa separadora. E também serve para abastecer os tanques? Serve também. Cada um tem várias, cada um tem sua né? função. Entendi. Isso. As caixas separadoras água e óleo, que são as SAUs, elas ficam enterradas, você tem as tampas de acesso a ela. Empresas vêm e sugam depois a borra, né, que sobrou dessa separação, e levam embora para o descarte final, com cadre, tudo bonitinho, para uma empresa qualificada, que tem licença de operação para fazer isso. Legal. Esse não é todo dia que nós temos uma aula disso, né? Mas também, essa é uma parte do que você atua, sim, né? Sim. Esse pelo que aprendi hoje também, uma numeração dos ISOs, né, que você atua. Uma das. Existem outras também, né? Você poderia destacar uma outra atividade que você... eu acho que a 9, né? A 9001, que é a mãe de todas as normas, né? Que é o Sistema de Gestão da Qualidade. Talvez a norma aplicável de fato a todos os processos, a todos os setores, a todas as áreas. É uma norma que visa garantir a qualidade, né? Que a empresa tem um sistema de gestão da qualidade, né? Não significa que é uma empresa perfeita, não significa que é uma empresa sem erros, né? Mas é uma empresa que sabe tratar as suas não conformidades, que sabe identificar pontos de falha com relação ao cliente, com relação a fornecedores, com relação à sociedade, mas sabe tratar as suas não conformidades, né? Sim. Que tem um sistema de gestão. E, de fato, talvez essa seja a norma mais comum, porque também ela ficou conhecida por essa questão de qualidade, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela visa atender um contexto organizacional como um todo. Então, o objetivo dela é atender a gestão da organização com melhoria de processo, melhoria de resultado. Ela tem que ser uma empresa viável, né? Então, todos os riscos, as oportunidades de negócio do mercado interno e externo são analisadas. Então, essa talvez seja a norma mais comum, vamos dizer assim, com maior sucesso, porque, de fato, ela mexe em coisas importantes para a organização, né? Ela vai, de fato, se a empresa souber usar, né, ela vai, de fato, colaborar com o resultado da empresa, efetivamente. Você poderia contar para a gente um maior desafio que talvez você passou na implantação do ISO, ou um caso, né, que teve um grande sucesso, melhoria de processos que resultam na melhor performance da empresa, né? Algum caso que você poderia compartilhar conosco? A gente tem bastante coisa, né? Muitos anos já, né? São muitos casos de sucesso. Mas eu acho assim, os meus maiores desafios sempre foram prazo, né? Então, existem prazos, assim, desafiadores na implantação da norma, né? Clientes que precisam atender um contrato estão precisando ali de uma certificação rápida
né? Mas com evidências de implantação de fato. Talvez o maior desafio sejam os prazos. Muitas vezes, meu recorde foram 3 meses numa implantação, numa empresa bastante grande, porque numa empresa menor é mais... Esse tempo até é bem praticável, mas numa empresa grande é bem desafiador. Então, tem os prazos. Agora, de resultado, é muito legal, porque eu tenho clientes que começaram a implantação em uma unidade, foram para outra, até que decidiram formar uma holding, né? Sim. E aí, você imagina que o desafio era padronizar, conforme o sistema de gestão de qualidade, cerca de 6 empresas com pensamentos distintos e processos diferentes, mas que a gente tinha que ali padronizar de fato e fazer com que todas essas empresas simultaneamente seguissem o mesmo procedimento. Isso é muito desafiador, porém o resultado é incrível, porque você imagina que esse grupo de empresários, né, ou esses empresários, eles tiveram acesso ali a uma unicidade, então eles não têm mais que falar com 6 RHs, né? Não tem que falar com 6 jurídicos, né? Com 6 departamentos financeiros, 6 manutenções, 6 produções ou 6 operações. Não, ele passa a comandar isso de dentro de um escritório, né? Que ele rompe com aquele padrão, né? Daquela via crucis de passar empresa por empresa, e ele passa a ter resultados ali para ele muito rápido. Eu acho que esse foi... as 2 vezes que eu fiz esse trabalho foram os trabalhos mais incríveis em termos de resultado. Porque aumentou a produtividade, diminuiu muito o custo, com certeza, trouxe muito resultado para a empresa. Né? Ah, que legal. E eu já estava um tempo atrás, né, estava conversando com o Alex, e ele mencionou a questão da implantação de processos, né, essa questão aí da ISO, e muitas vezes também e o papel do consultor dentro da empresa também. Na verdade, a implantação da ISO é muito importante, né? Só que também tem aquela questão do acompanhamento dos processos após a implantação. Verdade. E como que os colaboradores da empresa veem o consultor? Fica um pouco com receio quando você entra na empresa? E também essa é a primeira pergunta, né? E eu também, a outra eu gostaria que você também comentasse a questão assim, que você também faz entrevistas com as pessoas, né, nos processos, para poder entender. Muitas vezes tem aquele colaborador que tem aquele funcionário que tem uma ideia muito legal, ou às vezes vê um risco no negócio que talvez a gerência não vê. Como que é a visão quando você entra na empresa para implantar isso e posteriormente essa receptividade das pessoas após estar implantada? Como Sim. Muitas vezes, ou quase sempre, inicialmente, o consultor é visto como uma ameaça, né, pelo colaborador. Existe uma confusão, né, no sentido de, muitas vezes, o colaborador ainda ter aquela visão antiga, achar, ou por não conhecer mesmo qual é a atribuição do consultor, de achar que tem alguém ali querendo o espaço dele, né? Quem é essa pessoa que vai vir aqui mexer com o que eu estou fazendo há tanto tempo, está dando certo? Ou entende... A nossa postura nas entrevistas, como você bem colocou, é diagnosticar os processos. Essa é a palavra que a gente usa. A gente faz um diagnóstico inicial. Então, nisso a gente está diagnosticando o processo, mas, obviamente, a gente está diagnosticando pessoas também. Né? Pessoas no sentido de competência para aquela função. Muitas vezes a gente tem pessoas extremamente competentes, mas que estão mal alocadas. Né? Perdidas ali dentro do contexto da empresa. Pessoas maravilhosas, mas que ficaram soltas ali por muito tempo. Então, elas não estão dando resultado porque elas estão no lugar errado. Então, quando a gente diagnostica processo, é comum a gente também fazer esse tipo de movimentação de pessoal. Né? Mas as pessoas ficam com receio. É normal. Sim. Quem é essa pessoa que chegou aqui e está me dizendo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer? Tem que romper com o paradigma, tem que ter humildade para fazer isso, né? Sim. Não é fácil. Eu entendo a posição do colaborador do cliente, do funcionário do cliente, e até mesmo do dono, sabe? Por muitas e muitas vezes, quem tem essa postura é o dono. Tem um colega meu, auditor, que ele fala que é muito engraçado, né, a consultoria, porque o cara te contrata para fazer alguma coisa que ele não quer que você faça. Né? Não, você faz, mas não faça, mais ou menos, né? Faz, mas não faz, porque ele está com receio de sair do negócio. Está com medo de entregar, ele está também com receio de perder o posto dele. Olha que interessante, né? Empresários assim de sucesso, numa postura reativa, né? Isso não é legal, né? Porque quanto mais aberto, mais fácil fica. Então, se o dono fica assim, você imagina o colaborador.
né? Sim. Fala, pronto, agora perdi meu emprego. E depois, com o passar do tempo, vai ficando claro que aquele objetivo é facilitar os processos, tanto para o gestor, para o dono, para os gerentes, para os diretores, quanto para o próprio colaborador. Você imagina que eu tenho um colaborador que, às vezes, quando eu vou diagnosticar, ele manda o mesmo relatório, só que com linhas e cores diferentes, para 3 gestores diferentes. Porque um gestor quer assim, o outro quer assado e o outro quer assado. Quando você padroniza, você imagina, de cara você já tirou 2 planilhas à toa que ele fazia. Sim. De cara. E também eu acho interessante muito essa época, essa parte da questão da consultoria, porque já teve casos, no meu dia a dia mesmo de serviço, né? Quando eu trabalhava, né? Quando eu era CLT, às vezes você vai conversar com uma pessoa que entrou agora. Eu lembro o caso de eu já estar, acho que uns 2 anos na empresa, né? E entrou uma pessoa que não trabalhava na área, entrou ali fazer coisa de 1 mês, mais ou menos, né? Uhum. E eu fui ensinar um processo para a pessoa. Você tira o relatório, você sai, clica aqui e tal, né? Mas ele falou, não, por que você não clica aqui? Já foi direto no relatório, né? Eu fiquei olhando, caramba, tô 2 anos aqui, eu fazer todo esse processo para sair em outro lugar para tirar o relatório, e ele só clicou aqui. Então, quando a empresa está passando por implantação de ISO, tem a questão ali do consultor, auditor, eu acredito que também é uma oportunidade de mostrar o serviço e ser reparada também pela gestão da empresa. Então, muitas vezes a pessoa, em vez de ficar retraída, às vezes a oportunidade que ela tem de mostrar o conhecimento, mostrar, às vezes, alguns riscos do negócio que o gestor não vê e o colaborador está vendo, isso pode propiciar também um aumento, né? Uma melhora no cargo, né? Uma melhora de posição na empresa, né? Com certeza. É exatamente isso. Você tem toda a razão. Então tem que ouvir todos os lados. E isso é uma oportunidade porque ele está sendo ouvido naquele momento. Claro. Se não aproveita a oportunidade, qual vai ser a próxima vez? Eu brinco né? muito com os clientes, assim, com os funcionários dos clientes, eu falo, coloca na minha conta. Né? Porque muitas vezes ele está tentando conseguir um recurso para alguma coisa que vai melhorar horrores aquele processo. E ele não consegue. E é assim, é troco de pinga muitas vezes, sabe? Eu falo, põe na minha conta, né? Diz que a ISO pediu, ou que a consultora pediu, se eu estiver fazendo gestão, fala que a consultora pediu, põe na nossa conta. É ótimo ter um consultor, né? Se você souber usar. Não, mas é o consultor que pediu. Foi o consultor. E aí o recurso é liberado muitas vezes. Sim. Então essa é a hora de alguém de fora dizer, não, ele tem razão. Ele precisa disso. Sim. Ou ele está tendo que dar uma volta imensa, que se ele tivesse um recurso X ou Y, ele não precisaria. Sim. Né? Então, essa é a hora da gente ajudar o colaborador. Né? De fato, pontuar para ele o que ele precisa e também corrigir. Tem que estar aberto para essa correção. Né? E acreditar que ela vai funcionar, porque o consultor ele leva uma bagagem com ele muito grande, né? De muitos processos iguais que ele viu, de muitos trabalhos que ele executou. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é tecnicamente capaz, naquele escopo, para trazer melhoria. Sim. Ponto, só isso. Ele não é melhor do que ninguém. Sim. E muitas vezes também precisa ali do colaborador para expor a dor ali, né? Se não expõe a dor, tá tudo funcionando bonitinho, tal, relatório. Daí tá tudo bonitinho, mas né? Porque aí a gente vai fazer o diagnóstico, vai auditar e vai ver, vai encontrar, né? Vai encontrar porque é mágico, porque é muito bom. Não, porque a gente tem ferramenta para isso, né? Sim. Esse é o nosso trabalho. A gente tem como fazer isso, esse diagnóstico para ser bem feito, assertivo, né? Sim. Assertivo, no sentido de ser duro, palavras do meu pai, ser duro com o processo, não com as pessoas. Sim. Nós não queremos nunca, o consultor nunca pode, qualquer um que seja, ser duro com as pessoas, assim, com os processos. E diferenciar isso é muito difícil para o consultor no começo, porque às vezes ele é agressivo com a pessoa, ele não sabe controlar isso, e muitas vezes para quem recebe a informação também, porque ela acha que está sendo duro com ela. Ela mistura ela com o processo dela como se fosse uma coisa só, e ela entende aquilo como uma crítica pessoal. Então, não, é ser duro com o processo, não com as pessoas. Ah, que legal. E hoje a sua empresa é Amplitude, né? Você atua nesses segmentos. Quanto tempo essa empresa já existe? Conta um pouco mais sobre a empresa, como entrei em contato com vocês. Legal. Qual que é o seu... você atua com várias ISOs, né, no caso, mas qual que é o carro-chefe da empresa? Sim, vamos lá. Então, a consultoria, hoje a Amplitude, à minha frente na Amplitude, né, a Amplitude tem, eu já perdi as contas, mas acho que é uns 25 anos, mais ou menos, para mais, é isso? 25 para mais? Não sei. Mas é muito tempo, né? Muito tempo mesmo. A Amplitude ela atua em consultoria em gestão empresarial, certificações, compliance e LGPD. Essas são nossas frentes de trabalho na minha parte que me compete, né? Sim. Eu faço isso para indústrias,
para serviços, enfim, eu não tenho um ramo definido na parte de certificações. Graças a Deus, a gente tem a oportunidade aí de atuar em muitas áreas, escritórios de advocacia, cemitérios, para falar o contraponto absurdo disso, o tamanho da proporção de possíveis empresas. Você já estou em cemitério? Sim. Conta a história pra gente. Conto. O cemitério, ele tem um resíduo perigoso, né? Sim. Que é o necrochorume, que é o resíduo proveniente do próprio sepultamento, da decomposição dos corpos, né? Então, você imagina que isso é um resíduo perigoso e tem que ser tratado. Então, quando a gente fala, eu fiz a 14 mil desse cemitério e também a 9 mil, porque é uma empresa como outra qualquer, ela precisa dar resultado, ela precisa ter processo. Então, esse descarte é necrochorume? Necrochorume, isso. O que ele é? Eu vou falar porque eu achava que como funcionava, né? Vai pra terra, né? Então, é que tem uns que são na terra, né? Tem outros que são ali no... Isso. O certo... No concreto ali, eu esqueci o nome do... Os cemitérios antigos, assim como as empresas, como eu citei, não tinham nenhum cuidado com isso. E os públicos, infelizmente, ainda não têm muitos deles, né? Os cemitérios privados, e os cemitérios também públicos mais novos, para ter a sua licença concedida para ser um cemitério, eles passaram a ter que ter essa preocupação. Então, você tem que ter um sistema de drenagem embaixo dos jazigos, né, que colete essa substância e leve para uma estação de tratamento ou para algum destino adequado. Falando de cemitério privado, que é o que eu atendi, né, foi criada uma estação de tratamento biológica, uma estação de tratamento para tratar esse tipo de substância. Então, todo jazigo ele é construído como o posto de gasolina, vamos fazer uma boa analogia. Tem uma canaleta também, de drenagem que coleta e leva para uma estação de tratamento. Eu sabia que tinha algo que drenava. Eu pensei que assim, entrava ali com um caixão no caso, daí depois de um tempo tirava, só tinha um osso e não tinha nenhum resíduo ali dentro. Não tem, mas porque ele já saiu. Entendi. Então, ou ele foi parar para debaixo da terra e chegou até num lençol freático e contaminou água. Caramba. Ou ele foi para uma estação adequada ou para um caminho adequado de tratamento. Sim. Que esse é o correto. Né? Mas muitos deles vão para... Não tem mesmo, porque já foi embora, né? Você tem que ter escoamento. Você imagina que a decomposição do corpo gera líquido e esse líquido tem que escoar. Ele tem que sair de lá, né? Você não pode ter esse risco, né? Entendi. Quando você abre, de fato, o que você vai encontrar é só a parte dos ossos mesmo, resíduo de roupa, na mortalha, né? Que isso também é descartado, essas roupas, né? Tudo descartado adequadamente. Sim. Adequadamente. Tudo adequadamente. Quando você faz um sistema de gestão ambiental para a empresa atender, de fato, a legislação tem que ser tudo adequado. Que legal. Então, a exumação segue um padrão e tudo mais, e tudo é tratado. Então, sim, até em cemitério é possível. E a parte de qualidade ali eu estou vendendo nada mais do que um serviço, sepultamento, né, de velório, de exumação, é um serviço como outro qualquer. Eu tenho que atender o cliente, que é a família. O pessoal brinca que o cliente não reclama, né? Reclama, que é a família. E como reclama, né? Então, você tem que atender muito bem essa família nesse momento difícil dela, porque quer seja qualquer fase dessa, é difícil para o cliente. Sim. Você tem que atender muito bem ele. E também você tem a parte de estrutura, porque aquilo são lotes, né? Sim. É como vender lotes. Sim. Então, é um negócio. E esse negócio tem que ser tratado com processos comercial, processos administrativos, financeiros, como qualquer outra empresa. Então, é muito louco, né? Uma curiosidade é que a certificadora vive cancelando, mudando o auditor antes da auditoria nesse cliente, porque eles têm medo de auditar. Porque eles têm que assistir todos os processos, né? E eles têm medo. Então, muda muito o auditor, porque eles ficam com medo são poucos que têm coragem. Nesse cliente, você que acompanhou o processo inteiro, você viu todos os processos? Todos os processos. Caramba. Por muitas e muitas vezes, por 7 anos. Eu acho que eu seria desse auditor que seria trocado nesse momento. Que não sei se eu teria culhão para assistir isso aí, não. Eu vi, você vai desensibilizando. No dia a dia, você nem lembra que está num cemitério, porque é tão lindo, que parece que você está numa casa de campo ali, numa empresa que é no interior, porque é muito verde, tudo muito calmo, tranquilo, silencioso. No dia a dia é uma delícia. Sim. Agora, os processos, você desensibiliza. Sim, então os cemitérios são bem bonitos mesmo, são abaixo da terra, né? Que Isso, é desses, cemitério parque chama. Sim. Isso, é desse tipo que eu fiz. Mas é uma empresa como qualquer outra, né? Então, assim, eu tenho a minha empresa atua
em diversos setores. Enfim, fabricante de carros elétricos, de veículos elétricos, ônibus elétrico, né? A gente acabou de certificar uma, não posso falar o nome porque ainda é recente. Não tem problema. De carro elétrico já são fabricados aqui no Brasil os carros? Os carros? São toda parte de componente elétrico que domina o mercado de transporte é feito por essa empresa. É importado ou ele monta aqui? Tem partes importadas, mas hoje a gente tem uma indústria brasileira, 100% brasileira, que faz isso. Faz toda a parte dessa montagem. É muito legal. Que legal. Então, assim, vai desde esse tipo de indústria até outros serviços. Isso eu acho bem legal dentro de uma indústria de carros elétricos nacional, né? Com montagem nacional, que com o tempo vai popularizar mais esse segmento, né? Então vai acabar ficando mais barato os veículos e com certeza vai popularizar aqui pro Brasil, né? Como que funciona essa questão da recarga de carros elétricos? Olha, tem uma ISO para isso também ou não? Não tem. Ela vai entrar, a gente já está desenvolvendo os processos, os procedimentos dentro dos clientes. Então, as instruções técnicas, planos de manutenção, homologando junto aos órgãos gestores, né? Homologando junto à SPTrans, os planos de manutenção corretiva, preventiva. O desafio no Brasil é grande com relação a esse ponto, já que primeiro veio a imposição de ter veículos elétricos, né, frota elétrica, no caso do ônibus, obrigatoriamente, sem pensar na estrutura, né? Sim. Porque para o ônibus elétrico você precisa de uma estrutura muito grande de recarga. Não é simples assim, põe uma tomada lá e acabou, né? É um processo de recarga que tem uma duração alta. Você tem uma estrutura toda de estacionamento, já de posicionamento dessa frota hoje, né? Você imagina, uma loucura. Sem contar o déficit de produção de energia que a gente tem no nosso país. A gente não tem condição, as empresas não têm condição de fornecer a quantidade adequada de energia. Teve empresa que em fase de teste caiu a energia, com 3 ônibus ligados, caiu a energia de um quarteirão inteiro. Caramba. Né? Teve gente que caiu de um bairro inteiro. Então, você imagina que essa estrutura também é caríssima. Primeiro falamos de meio ambiente na parte de diesel, né? Separação de água e óleo, tancagem. Sim. Agora, o desafio, falando de meio ambiente, é como fazer isso de uma forma segura, porque o pior desastre ambiental que pode existir é uma explosão e incêndio. Na matriz de aspectos e impactos de uma empresa, o pior desastre, isso sendo qualquer frota, ou qualquer negócio, ou qualquer indústria, o incêndio e a explosão são os 2 principais desastres ambientais. Agora, você imagina que tudo é muito novo, né? Muito seguro também, verdade seja dita, porém ainda é tudo muito novo, né? No sentido Sim. de... O carro é seguro, mas e essa estrutura? Ela tem que ser muito bem feita para recarga dentro da empresa. Deve ser um consumo exorbitante de energia, né? Porque provavelmente a maioria dos ônibus devem recarregar todos à noite, né? Sim. Imagina o consumo no período da noite. Sim, mas bem mais baixo que o diesel, né? Sim. Infinitamente inferior. O consumo em questão à infraestrutura, Sim, de ter de puxar uma rede, energia. Exato. É um desafio muito, muito grande. O Corpo de Bombeiros do Estado, né? Ele está ele desenvolveu uma instrução técnica, porque ele já tem instruções técnicas relacionadas a outros itens. É ele que regulamenta essa parte de incêndio, explosão, né? É ele quem dá o AVCB para a empresa, né, que autoriza a empresa a funcionar com relação a essa questão de incêndio. Eles desenvolveram uma instrução técnica que está parada, está em consulta pública, teve que ser parada. Porque, para você ter uma ideia, a sugestão nessa instrução nessa IT, era de que houvesse uma distância entre os veículos bem considerável ou paredes que o dividam um veículo do outro. Isso, inclusive, para estacionamento de prédios residenciais, tá? O que inviabiliza, né, você ter uma frota elétrica, né? Então, eles obviamente voltaram atrás, estão em consulta pública e eu tenho certeza que eles vão encontrar aí uma alternativa viável, né? Lógica, né? Porque que funcione, né? Sim. Então, o desafio dessa parte elétrica é essa, né? Esse é o desafio. Que legal. Então, no caso, a gente pode falar que a Amplitude, apesar de ter já um tempo de mercado, ela também está antenada nas inovações, sempre tem que estar antenada para novidades do mercado, né? Como a questão dos carros elétricos, né? Então, é algo que você sempre precisa estar em constante atualização, né? Não
Com certeza. Analisar o cenário interno, o cenário externo é muito importante. Um consultor tem que estar atualizado 100%. Legal. 100% atualizado. E tem que ter essa perspicácia, né? De estar realmente o que o meu cliente precisa. Qual é a necessidade dele hoje? Né? É isso. Então, é para cá que eu vou. Tenho que me aperfeiçoar e entender a necessidade dele. O consultor não é mágico. Sabe tudo, conhece tudo, todo. Não, mas a gente estuda muito. Né? A gente estuda aquela empresa, aquela necessidade, aquela situação. Aquele ponto em especial que o cliente precisa. Entender a dor do cliente. Esse é o objetivo. Sim. Esse é o objetivo. Então, a gente está sempre atuando nas dores do cliente. E agora eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente vai gerar um corte. Vamos lá. Eu tenho uma empresa, sou uma indústria, né? Então tenho uma empresa de ônibus. Que momento eu tenho que estar vivendo? Que momento provavelmente eu estarei vivendo que eu vou pensar, nossa, preciso contratar um consultor, preciso para melhorar o meu negócio? Qual o momento da empresa que geralmente o empresário olha ali para aquela situação e vocês estão prontos ali para ajudá-lo? Eu entendo que a verdade é que desde a composição de uma empresa, né, desde o nascimento dela, o ideal é que isso já fosse mapeado, né? Que houvesse um mapeamento de processos, que ela já crescesse da forma ordenada. Você imagina que corrigir é sempre muito mais traumático, né? E quanto maior ela tiver, mais traumático vai ser. Então, o certo mesmo, a gente existe um plano de negócio, né? Que a gente já consegue elaborar enquanto consultor. É raro a gente ser contratado nessa fase. Muito raro. Mas seria o ideal, porque aí o plano de negócio ele já vai desenhar essa empresa para médio prazo, pelo menos. Até para longo prazo. Esse seria o melhor dos mundos. Mas a verdade é que a maior da demanda ela acontece quando a empresa começa a crescer. Essa é a hora que o empresário enxerga essa necessidade. Porque a coisa começa a fugir do controle, né? Seja porque os processos, ele não consegue mais estar lá, dá aquele desespero, né? Eu não consigo mais estar em todo lugar, eu não consigo mais fazer tudo. Dá um baita desespero. Essa é a hora de não deixar passar muito tempo, porque muitas empresas com baita potencial acabam deixando passar esse time. Sim. E esses erros dos processos, eles têm, às vezes, um impacto muito sério, muito significativo na empresa e que impedem ela de crescer, até faz ela retroagir. Sim. Então, eu vejo que o melhor dos momentos seria no nascimento dela. Né? Mas ninguém tem essa visão ali atrás, ou talvez, até mais que isso, não tenham capital para isso. Sim. Ali inicialmente. Né? Às vezes a empresa ainda não tem capital para contratar um plano de negócio. Né? Existem até órgãos gratuitos para isso, mas eu acho que o melhor momento, o melhor time fora o início, é esse. Começou a crescer, começou a aumentar o número de processos necessários dentro da sua empresa. A empresa engatilhou, ele está crescendo? É o ideal. É o ideal, porque se você passar dessa fase desestruturada, das duas, ou você não vai crescer o tanto que poderia, talvez até tenha que retroagir, ou vai ter um trabalhão depois para controlar isso. Você tem que crescer de forma estruturada, né? Porque não é somente que está girando caixa que está tudo certo. Exatamente. Muitas vezes você pode fazer um processo errado, passa ali um período, tem que pagar uma multa. Às vezes uma peça foi danificada, tem que retornar, tem que ter toda uma gestão de controle, né, de ou um erro grave, né? Um erro grave ou até mesmo a questão da reputação dessa empresa, né? A reputação, ela vale muito, né? Sim. Ela vale muito, mesmo que você pague ali por aquele erro financeiramente, tem algo que é intangível, que é o nome daquela organização, né? Isso não pode ser manchado, né? Sim, isso impacta diretamente o futuro da empresa, desde o crescimento até o fracasso, com né? Certeza, com certeza. E, bom, então já estamos indo pro finalmente, né? Hoje a Camila, além de advogada, empresária, eu sei que também você tem uma filha, né? Você, com a sua filha, ela é nova ainda, né? Mas para frente, você pensa em passar a mesma educação para ela de empreendedorismo? Ou ela é muito criança ainda para saber qual área que ela vai, né? Sim, não dá para saber, né? Mas... Ela tem 3 aninhos, acabou de fazer 3 aninhos. Meu melhor e maior empreendimento, né? Com certeza. O que eu penso para ela é que ela seja uma mulher livre, profissionalmente falando, que é a sua pergunta, né? Que ela seja uma mulher livre para escolher. Sim. Eu quero que ela tenha essa liberdade, né? De exercer as vocações dela, com responsabilidade, sem dúvida. Claro que eu vou conduzi-la
no sentido de tentar levá-la para o melhor caminho, para aquele mais idôneo. Se ela precisar do meu apoio também, com certeza ela vai contar comigo. Se ela quiser seguir minha área, eu vou ficar muito feliz. Mas eu quero que ela tenha liberdade, sabe? Sim. Liberdade para escolher. Eu levo comigo um conceito que o filho não nos deve nada, né? Uhum. Não nos deve nada. Ele não nos deve nenhuma obrigação. Então, eu quero que ela seja livre nesse sentido. Ela não me deve nada. Então, que ela seja feliz, que ela siga um caminho feliz, responsável e de sucesso. Sim. Né? Ah, que legal. É isso. Eu ainda não tenho filho, ainda estou na época ali, talvez, de... tá quase lá, quase lá. Tá fazer ensaiando. um amiguinha. Isso, ela tá esperando. Ela tá ansiosa, a Mica tá ansiosa. Ah, que legal. Então é isso. Eu queria que você comentasse aqui a respeito da sua empresa, tá? Você falasse para o público aqui o telefone, sim, e-mail, né? Instagram sim. da sua empresa. E também puder passar mandar um abraço para todos os... Tá joia. Público. Eu não sou muito boa nessa parte, não sou. Mas a empresa está nas redes sociais como Amplitude Consultoria. Não sou tão boa quanto o Alex, né? Que é da Bus 64, no sentido de marketing digital. Estou um pouquinho atrasada nesse sentido, mas qualquer coisa que precisar é só nos contactar aí pelas nossas redes, que a gente com certeza vai encontrar vocês e responder. Mandar um abraço para todo mundo, para o meu pai, a quem eu sou muito grata, quem fez da minha vida muito mais fácil hoje do que foi a dele. Agradeço ao meu marido, que também é meu parceiro de trabalho, meu sócio de sempre, o Eric, que conduziu isso tudo até aqui. Agradeço a cada um que fez parte dessa história até aqui, que me trouxe aqui. É muito importante a gente ter essa gratidão, faz parte. E é isso. Um abraço a todos. Obrigada, Lê, pela oportunidade. Quero dizer que nós somos clientes da sua empresa, né? E que a gente adora ser cliente da sua empresa, que obrigado. você é sempre muito assertivo, muito rápido nas entregas para a gente, no sentido mais amplo, né? É uma consultoria completa também que você nos dá. E eu agradeço muito o seu trabalho também. Eu fico muito feliz, tá, com o seu depoimento. E é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, basicamente, ele é trabalhar lado a lado com os clientes, né? Do mesmo jeito que você proporciona uma melhor qualidade financeira ali, de processo, que resulta numa qualidade financeira para os clientes, nós também fazemos parte disso, aqui mais parte da questão dos impostos ali, né? É verdade. Mas é o nosso objetivo mesmo, trabalhar lado a lado com os clientes, responder de forma rápida também, que eu vejo que isso é um diferencial do mercado hoje em dia, né? Mandar um WhatsApp ali, já responder logo em seguida com as necessidades, né? E estamos aí para tudo que vocês precisarem, tá? E então, é isso, pessoal. Hoje nós conversamos com a Camila, tá? Da Amplitude. Aqui na descrição do vídeo estará os contatos da empresa. Caso você precise melhorar os processos da sua empresa, caso você queira investir num cemitério também, né? Claro, por que não? Metro quadrado mais caro. Verdade. Caso também queira montar um posto de gasolina, né? Melhorar os processos da sua empresa de forma geral, tá bom? Entre em contato aqui com a Amplitude, os dados estarão aqui na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais uma nova história. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigada.